Olá! Agora nós vamos conhecer o nosso módulo de relatórios. O processo de emissão de relatórios na nossa plataforma é muito simples e hoje eu vou te ensinar como fazer. A partir da nossa tela inicial, nós vamos encontrar o módulo aqui de relatórios e que a gente consegue ver que existe uma vasta listagem de opções do tipo de relatório escolhido ali para a gente estar fazendo o processo de emissão. Eu vou abrir alguns com vocês, mas eles sempre vão seguir uma mesma lógica. Então aqui em relatório de pacientes, por exemplo, as informações vão estar totalmente ligadas ali ao cadastro de pacientes e essas movimentações dele dentro da clínica. Então, por exemplo, aqui eu vou fazer a aplicação do relatório de uma forma geral, então não vou adicionar nenhum filtro e vou clicar em gerar relatório. Ele vai trazer uma visualização de forma total dos pacientes que estão cadastrados na minha plataforma. Então aqui eu consigo acompanhar as informações de cadastro, informações ali de dados pessoais, as hashtags que estão adicionadas a esse perfil e aqui também um pouquinho de quando foi a última visita desse paciente, qual foi o procedimento que foi feito ali, o último profissional que atendeu e se ele foi deletado ou não da tua listagem de pacientes. Todos os relatórios eles podem ser tanto impressos quanto exportados ali para Excel, caso você queira fazer um acompanhamento mais detalhado à parte. Vou sair aqui dessa aba e agora eu vou aplicar um filtro relacionado à agenda. Ou seja, se eu quero ter um controle de quantos pacientes não retornam há um mês, por exemplo, eu vou ter essa possibilidade aqui utilizando esse filtro. Vou colocar aqui a data inicial de pesquisa de varredura 1º de novembro até o dia de hoje, que não retornam há 10 dias. Vou gerar esse relatório. E aqui ele traz a listagem para mim dos meus pacientes que se enquadram naquele filtro que eu apliquei. Os filtros de agenda também podem ser associados aos filtros principais, aqui de hashtag, diagnóstico, convênios. Então você vai estar utilizando da forma mais estratégica para que você alcance ali a visualização que você precisa. Seguindo aqui ainda em relatórios, a gente consegue perceber que tem dois tipos relacionados ali aos atendimentos, ao processo de agendamento. Nós temos o relatório de agendamentos e relatório de atendimentos. Qual a diferença desses dois? Relatório de agendamento, ele vai pegar todas as informações que passaram ali pelo crivo da agenda. Então, todo mundo que foi agendado, ele vai considerar os atendimentos a partir dos estados que foram modificados. Relatório de atendimento, quando a gente fala aqui um pouquinho de prontuário, a gente consegue lembrar que existe ali um cronômetro que ele é ativado a partir de movimentações ativas dentro daquele prontuário. Então, esse relatório de atendimento vai estar associado aos atendimentos que a gente deu início dentro do perfil daquele paciente, sem considerar ali de forma exclusiva os agendamentos. Então, se a sua intenção é um relatório mais concreto com relação à volumetria de faltas, atendimentos, desmarcações, o meu conselho é que tudo isso siga pelo processo de agendamento, assim você vai ter um resultado mais fidedigno. Então, vou clicar aqui em relatório de agendamento, eu vou ter as opções de filtro, certo? Por procedimento, por agenda, ou seja, profissional, plano, período que eu quero visualizar, local de atendimento, status, se foi falta de desmarcação. Então você consegue estar trazendo filtros mais específicos para alcançar as suas informações. E aqui abaixo a gente consegue configurar também quais são as colunas que nós precisamos que venha naquele relatório. Vou clicar aqui de uma forma geral e aqui eu vou conseguir acompanhar as informações que vêm a partir do relatório de agendamento. Então, ali, informações relacionadas ao próprio agendamento, como o status, o profissional, qual foi o tipo de consulta, consigo ver quem foi que marcou, se houve algum processo de modificação nesse agendamento, quem foi que fez a modificação, data da marcação, se foi deletado, se não foi, se na hora ali do agendamento a gente trouxe ali alguma observação, eu também consigo visualizar nesse relatório. E lembrando que todos os relatórios eles podem ser exportados e também impressos. Seguindo aqui, eu venho para o relatório financeiro.
Aqui no relatório financeiro eu vou conseguir acompanhar as minhas receitas. Eu vou trazer de uma forma geral, só para que vocês consigam perceber quais são as informações que vêm contidas nesse relatório, mas vocês podem fazer a aplicação de filtros para que isso aqui fique mais certeiro no que você precisa naquele momento. Então vou clicar aqui em gerar relatório e aqui ele vai trazer sempre a data, pagador ou favorecido, convênio, CPF, informações ali relacionadas ao paciente, procedimento, o valor, quem foi o profissional que atendeu, local de atendimento, qual foi a forma de pagamento associada àquela receita, o status, se já foi recebido, se já foi a receber, se houve ali uma previsão de pagamento, eu consigo ver a data prevista de pagamento, quem foi que criou, que gerou aquela receita e o status que está associado a essa receita. Ou seja, se eu tenho um agendamento ligado àquele recebimento, eu consigo também visualizar qual é o status que ele se encontra. Aqui abaixo ele vai trazer um resumo aqui geral dessas informações, então todas as formas de pagamento que estão associadas e os valores que estão ligados a cada forma de pagamento dessa. Consigo visualizar também total de desconto, total de receitas que foram canceladas e assim ter uma visualização para esse acompanhamento. Lembrando que todo relatório ele pode ser exportado e também pode ser impresso. Seguindo aqui em relatórios, ligando um pouco as coisas, nós vamos ter o relatório de pesquisa de satisfação. Então, no nosso módulo Marketing, nós visualizamos ali as configurações de pesquisa. E aqui nesse relatório é onde encontramos as respostas daquelas pesquisas que foram ativadas. Então, aqui eu consigo estabelecer o período em que eu quero visualizar. Aqui, se houve alguma especificação do local de atendimento, posso puxar por paciente e aqui eu preciso filtrar o nome dessa pesquisa. Posso selecionar algum convênio específico, alguma pergunta específica da minha pesquisa, mas eu vou puxar de forma geral. Vou clicar aqui em gerar relatório e aí a gente vai conseguir ter a data do início da pesquisa, data da consulta, horário, local, quem foi o paciente atendido, informações aqui relacionadas ao paciente. E aqui eu consigo ver tanto o que ele compartilhou no campo em aberto, quanto as notas que ele deu de acordo com cada pergunta que a gente fez. Aqui abaixo, à medida que a gente vai acompanhando essas respostas, a gente consegue visualizar quantos promotores, neutros e detratores nós temos a partir dessa pesquisa aqui. Novamente, a gente pode exportar isso aqui para Excel ou também fazer o processo de impressão dessas informações. Como nós vimos, existem várias opções de relatórios e todas elas vão seguir o mesmo padrão. Aplicação de filtros para que vocês consigam chegar às informações que precisam. Qualquer dúvida, nosso time está disponível para auxiliá-lo.